Olá a todos! Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre o exercício da cidadania junto à Polícia Judiciária. Como proceder caso você, telespectador, tenha que se dirigir a um distrito policial. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, Dr. Marinósio Martins Santos, delegado de classe especial aposentado e advogado criminal do Sintoresp. Olá, Dr. Marinósio, prazer revê-lo no programa Fórum Legal. O prazer sempre é meu, doutora Andréia, de estar com vocês e especialmente aos nossos telespectadores. Dr. Marinósio, o que é cidadania na sua concepção? Na minha concepção, cidadania é o direito e deveres que tem uma pessoa diante do comprometimento com a sua sociedade. E como exercitar essa cidadania? Uma pergunta muito importante é saber exercitar a cidadania. Exemplo, você tem seu direito. Cidadania é isso. Você tem um direito, precisa com muita, digamos, especialmente saber exercitá-lo, não é? Então, cidadania, não tenha dúvida que são direitos e deveres, que nós entendemos às vezes, doutora, que cidadania é direitos, sim, não tenha dúvida, mas não esqueçamos jamais que é direito e deveres. Não é? Os impostos que pagamos, exatamente. Por exemplo. A gente pensa que nossos direitos só direito, não, existe uma contrapartida. É a contrapartida de cumprir seus deveres. Uma declaração de imposto de renda, né, feita na época correta, com os dados corretos, sem nada errado, etc., é uma forma de exercer a cidadania. Não é? Portanto, não vamos tirar a ideia de que são só direitos. Não, em absoluto. É exatamente essa forma de exercer o direito e também os deveres. Vamos lembrar sempre disso. Doutor, por quem é exercida a Polícia Judiciária? Veja, existe na Constituição Federal, no seu artigo 144, a competência para apurações de infrações, ela é entregue às polícias civis dos estados e do Distrito Federal. E quem exerce são delegados de polícia dirigidos por delegado de polícia de carreira, né, que apuram esses fatos delituosos, e com exceção dos casos militares. Então, é o delegado de polícia, a autoridade policial, no seu distrito, que recebe e desenvolve essa apuração. Né? Na prática, como funciona? Preciso fazer um boletim de ocorrência? Na prática é assim. A prática, quando o caso requer um atendimento in loco, rápido, né, em fato da gravidade dos fatos, é comum a pessoa ligar para 190, a polícia militar vai até o local que houve o problema, não é? A fim de atendê-lo, e se for um caso grave que há necessidade de conduzir a pessoa que solicitou de imediato à delegacia, ele o faz. O policial militar leva e apresenta ao delegado os fatos. Se for uma coisa que requeira uma orientação, não é? Que é uma coisa menos grave, uma infração de menor potencial ofensivo, ele orienta como proceder, como deve fazer, em que oportunidade deve ir à delegacia, como chegar à delegacia, e assim a coisa vai fluindo. E que delegacia eu devo procurar? Muito bom. Muitas pessoas ficam contrariadas que vão à delegacia, chega lá, os policiais falam, olha, não aconteceu na nossa circunscrição. A pessoa fica frustrada, o cidadão fica chateado. E ele remete, às vezes, essas pessoas para uma outra delegacia que corresponde ao local do fato, a circunscrição. Mas hoje não. A nossa Polícia Civil, ela tem atendido da seguinte maneira. Caso uma pessoa ainda que não tenha essa informação correta em que distrito registrar o fato, a ocorrência, ela é orientada da seguinte maneira: faça no mesmo local, na mesma delegacia, distrito que ela procurou, e através administrativamente será encaminhado aquele boletim de ocorrência, o procedimento todo que o delegado de plantão fez, a uma delegacia que corresponde ao local do fato, através de ofício encaminhando. Não há mais necessidade do cidadão ficar de galho em galho, ou correndo para aqui, correndo para lá. Não. Ele faz a ocorrência na delegacia que ele procurou e o delegado encaminha com ofício a delegacia correspondente ao local do fato.
E por que quando nós comparecemos até a delegacia, determinados dias, tem muita gente para fazer boletim, a gente fica horas e horas esperando? Isso é uma verdade, mas aí que nós precisamos é esclarecer bem a sociedade, o cidadão, com referência a horários. Então eu sempre dou esse exemplo, né? Se você for ao supermercado no dia de pagamento, evidentemente que os caixas estão com filas quilométricas. Então, delegacia também haveria necessidade de se criar uma espécie de distribuição de senha, alguma coisa, para a pessoa procurar uma hora mais folgada, não é? Porque acontece o seguinte, casos às vezes que a pessoa pode fazer a ocorrência no dia seguinte, não é? Ele quer fazer imediatamente. E lá se está fazendo um flagrante com pessoas feridas em hospitais, que a autoridade policial deva se deslocar para atender em um distrito, atender um hospital. Isso, evidentemente, que demanda tempo e a pessoa fica contrariada. E eu digo contrariada por quê? Primeiro, já se procura uma delegacia num estado aflitivo, né? Quer ver se o problema é resolvido de imediato. Chegando lá a coisas mais prioritárias, digamos. Que coisas prioritárias? Digamos, um acidente de trânsito, um latrocínio, roubo seguido de morte, coisas bem graves que o delegado, a autoridade policial, com a sua equipe especializada, sai para atender. E isso frustra muitas pessoas, não é? É por isso que quando ele procura uma delegacia, faz a ocorrência, registra e, fazendo um acréscimo, a delegacia de polícia hoje, sem dúvida, é um órgão também de caráter social. O delegado de polícia, a autoridade policial, quantas e quantas vezes não faz BO de preservação de direito para que instrua um processo na área civil? Quantas e quantas vezes um delegado de polícia não atende briga de condomínio e sentam-se à mesa da delegacia e sai de lá com um resultado satisfatório, assinando com todos ali um termo de boa vizinhança, de bom comportar, enfim. O delegado de polícia é aquele homem bacharel em direito, preparado, que fica 24 horas à disposição da sociedade. Não é? Se você for analisar, ele está lá Natal, Carnaval, primeiro do ano, enfim, distante da sua família, mas sempre disposto a dar pelo menos um alento às vítimas que procuram a Polícia Civil, que é a polícia que faz a Polícia Judiciária andar. São muitos casos também, não é? Milhões de casos. Hoje nós temos em São Paulo mais de 40 milhões de pessoas e nós estamos por volta de 3.300 e poucos delegados na ativa. Você vai somar isso aí, vai dar quanto, né? Então, claro. O que existe mesmo é essa. Seria o ideal que nós tivéssemos, assim, durante o período de um plantão de um delegado, 12 horas, que houvesse uma distribuição de chegada à delegacia, não é? Eu até sugeri aqui, se houver alguma autoridade da Polícia Civil me ouvindo, que nós fizéssemos uma espécie de agendamento por telefone, a central de telefone, para que a pessoa telefonasse e fosse orientada o melhor momento de chegar à delegacia, em casos menos graves, evidentemente. Porque também existem casos que você pode registrar a ocorrência pela internet, não existe? Exatamente, é outro ponto fundamental. Hoje, a Polícia Civil, eu estou falando por ela porque eu tenho esse conhecimento, né, de 35 anos de policial civil. Hoje a polícia está aparelhada para fazer a ocorrência, criou a sua delegacia eletrônica, não é? Então, se o cidadão quiser fazer uma ocorrência, eu vou dar pequenos exemplos, mas lá na página da internet, do site. Então, você entra no Google, e no Google você vai digitar delegacia eletrônica. Ao fazê-lo, vai sair no seu vídeo, na tela, tudo que você precisa, que tipo de ocorrência pode ser registrada pela delegacia eletrônica. Então, facilita muito ao cidadão, que não precisa ir até a delegacia, e muito mais também à polícia, que deixa um espaço para investigar, a polícia investigativa, para investigar casos mais graves. Então, está disponibilizado esse site para todo cidadão que queiram procurar a Polícia Civil. Por que eu estou enfatizando Polícia Civil? Porque é responsável pela apuração de infrações penais, não é? E encaminhada ao Poder Judiciário, que faz vista ao Ministério Público, e a partir daí poderá ou não prosseguir um processo. Então, mas pela internet, quais os casos assim mais comuns que você pode registrar a ocorrência? Olha, no site lá ele elenca vários casos, não é? Muitos casos, mas eu vou dar só 2, por exemplo. Extravio de documentos. Que é muito comum. Muito comum, muito comum. Extravio de cheques, muito comum. Preservação de direito. Deixe-me falar um minuto. O que é uma preservação de direito? Preservação de direito, o cidadão procura uma delegacia e o delegado faz uma ocorrência que vai mais tarde servir para um ajuizamento em outras esferas. Na esfera trabalhista, na esfera civil, não é?
caso de família, trabalhista. Então, a Polícia Civil presta também esse serviço. Não é? Evidentemente que é um BO que não é um BO de caráter criminal, mas é uma produção de provas importantíssimas que o Poder Judiciário muito valoriza, que vai, evidentemente, instruir um pedido que eu falei na área trabalhista, na área de família, direito civil. É muito importante. Um exemplo prático, doutor. Um abandono do lar, por exemplo. Uma senhora casada, né, abandona um lar e sexta-feira, sábado, domingo, da autoridade policial, como eu falei, sábado, domingo, feriado, Natal, recebe essa pessoa pedindo para que se faça um BO para constatar no BO que a sua esposa o abandonou, levou seus pertences, levou criança, enfim. O delegado é constantemente procurado a fazer esse tipo de registro. Outra, quando existem mortes, por exemplo, que a pessoa fica aflita, que não sabe como fazer. Se ela tem um acompanhamento médico, evidentemente que o médico vai dar o atestado de óbito. Mas se não tem, existe uma morte e não tem sinais nenhum de violência, que só manda para o IML, o delegado pede a perícia quando tem sinais de violência. Quando é uma morte natural, em casa, etc., vai para o serviço de verificação de óbito, que é da prefeitura, e lá faz o laudo e manda para o delegado de polícia ver se é caso de instauração de inquérito ou mesmo caso de outras medidas de caráter administrativo. E tem prazo, doutor, para registrar Olha, o prazo é o seguinte, vamos falar de prazo. Se puder, faça imediatamente. Por quê? Porque nós temos delegacias, né, no interior todo do estado, que tem, evidentemente, pessoal preparado e número suficiente para atender o cidadão. Se puder, faça imediatamente. Caso não possa fazê-lo de imediatamente, recomenda-se um horário assim, digamos, pela minha prática, um horário assim, digamos, se possível, um horário de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, 9 da manhã, 10 da manhã. Por quê? Porque nós temos a troca de plantões. As autoridades, elas trocam um plantão de 12 horas e o fazem pela manhã às 8 horas e à noite às 20 horas. Então, o cidadão chega, por exemplo, às 19 horas, o delegado, em regra, está fazendo seu flagrante, etc., para atender o outro. Então, realmente, nessas trocas de plantões existe um pequeno fluxo maior de pessoas, de cidadãos que querem registrar. Então, eu aconselho, né, por exemplo, se é uma coisa que possa esperar, né, não digo coisas graves, mas coisas menos importantes, né, que possa ter um pouco de esperança, então é só chegar à delegacia ou mesmo ligar para um telefone 197 da Polícia Civil, né, pede o endereço da delegacia, pergunta ao doutor, posso vir amanhã? O próprio delegado fala, olha, volte aqui tal dia ou de manhã, ele pode falar isso se ele quiser. Né? Não tendo disponibilidade naquele momento de atender, ele pode pedir para voltar oportunamente. E o senhor pode explicar um pouquinho na questão dos crimes contra a honra, a integridade moral? Posso. Esses crimes contra a honra, quer dizer, calúnia, injúria e difamação, que são os mais importantes, assim, mais conhecidos, eles dependem de uma representação, né? Não depende de representação, não. São crimes que podem ser apresentados diretamente no Poder Judiciário através de uma queixa-crime. Se ele tem todos os elementos lá, tem provas, né? Colheu testemunhas, tem documentais. O exemplo de calúnia, por exemplo, você roubou, e a pessoa não tem prova que o outro roubou realmente. Então, só para o telespectador entender porque, um pouquinho. Embora seja crime de ação privada, que pode se fazer diretamente, uma queixa-crime, e que corresponde à denúncia do Ministério Público, embora existe vários juízos pedem e perguntam, foi feito na delegacia um inquérito para apurar paralelamente? Ah, não foi. Então seria ideal que fizesse, mas aí precisa acompanhar, por causa do prazo de 6 meses, a partir do momento do fato, do conhecimento do fato, 6 meses para entrar com ou queixa-crime ou entrar com o inquérito, mas acompanhar, que possa ser que o inquérito demore mais um pouco de 6 meses, aí vai decair do direito de queixa, né? É complicado. Então, doutor, a importância de se registrar a ocorrência. A importância de registrar a ocorrência. O boletim de ocorrência, famoso boletim de ocorrência. Boa hora foi criado o boletim de ocorrência. O que significa isso? Que hoje até caiu na graça do povo, já tem aí loja escrito BO, pessoas BO, com sinal de problema. Não é? O boletim de ocorrência é uma peça muito importante que dá início a tudo que eu acabei de falar. Porque ali se colhe de imediato a qualificação das pessoas envolvidas, quer vítima, quer a pessoa agressora. Ali se colhe endereços, enfim, um pequeno histórico dos fatos. Ali o delegado toma as primeiras providências de caráter de perícia, mandando o carro para o IC, Instituto Criminalista, mandando a vítima de lesão corporal para o IML. É fundamental, então,
registrar o boletim de ocorrência para se saber a quem chamar no futuro, quer a Polícia Judiciária, quer o próprio Judiciário, ao fazer as suas repetições lá na instrução do processo. É muito importante o boletim de ocorrência. Obrigada, doutor Marinosa. Infelizmente não temos mais tempo. Então, estou à disposição. Qualquer dúvida, né? Estamos às ordens. Obrigada pela presença. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi o exercício da cidadania junto à Polícia Judiciária. Dúvidas? Mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br e não se esqueça de que todos os nossos programas estão disponíveis na página do YouTube www.youtube.com/usersintoresp. Obrigada pela sua companhia e até mais.